Qual é a obra da fé que Deus espera de você? Na palavra de Deus, em Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Esse versículo é muito conhecido, você já o conhece. Uma fé sem obras é morta. Agora, se eu te perguntar, qual é a obra da fé? Uma fé sem obras é morta em si mesma. Mas qual é a obra da fé? Antes que você responda, aliás, claro que tudo tem a ver com o que vem nos versículos anteriores. Se a gente for para o versículo 14, de que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Versículo 15, se a um irmão ou a uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. O que é a obra da fé? É isso que nós vamos meditar hoje. Gostaria que você ficasse até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João capítulo 6, versículo de 22 a 29, e você vai perceber que a própria palavra de Deus vai dizer o que é a obra da fé. Interessante é que agora, preste atenção, agora é o próprio Jesus quem vai falar. Então eu estou te fazendo uma pergunta, qual é a obra da fé? E agora o próprio Jesus vai te responder. Então não sou eu, é o próprio Cristo que vai dizer qual é a obra da fé que Ele espera de mim e que Ele espera de você. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus estava ali, nem os seus discípulos subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. E que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram, que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, e aqui você preste atenção, Jesus respondeu, a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Então, qual é a obra que Deus espera de mim? A obra que Deus espera de você é que você crê em Jesus. Esta é a obra. É o próprio Jesus quem está respondendo. Qual é a obra? Qual a obra de fé que Deus espera de você? A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou, é que você acredite em mim. Santo Agostinho diz assim, ele não quis separar a fé da obra, mas disse que a própria fé é uma obra. Pois esta é a fé que opera pelo amor. Ele não disse, esta é a vossa obra, mas esta é a obra de Deus, que creais naquele que Ele enviou, para que aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Portanto, a obra que Deus espera de mim, a obra que Deus espera de você é que eu creia em Jesus.
Esta é a obra que Ele espera de mim e de você. E o que é crer em Jesus? Crer em Jesus é aderir à sua pessoa, é aderir aos seus ensinamentos, é aderir à sua palavra. Então esta é a obra que Ele espera de mim e de você. Que eu creia nele, que eu tenha fé nele, que eu siga os seus ensinamentos, que eu siga a sua palavra. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Estar circuncidado ou incircunciso de nada vale em Cristo. De nada vale em Cristo Jesus, mas sim a fé que opera pela caridade. A obra que Deus espera de você é a obra da fé. A obra de crer em Cristo. E essa fé, ela opera pela caridade. Abra também a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 10. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras para que ninguém se glorie. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo para as boas ações que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Deu para entender? Esta é a obra que Deus espera de você, a obra da fé. E a obra da fé, ela se traduz em caridade. Agora, cuidado para você não achar que são as suas obras que fazem tudo na sua vida, porque a palavra de Deus está deixando claro, isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus, não provém das obras. Que Deus nos ajude a realizar a obra da fé. Escreve aqui nos comentários, eu quero realizar a obra da fé. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.